Há 66 milhões de anos, tudo morreu. Ou quase tudo. 3 em cada 4 espécies na Terra apagadas. Mas alguma coisa sobreviveu. Algo pequeno, algo improvável. E esse algo é você. Vamos voltar para o pior dia da história do planeta. Era uma manhã comum, os dinossauros dominavam a Terra havia 165 milhões de anos. Nada indicava que aquele dia seria diferente. Até que a cerca de 20 km por segundo, ele apareceu. Um rochedo de 20 km de diâmetro vindo do espaço. Para entender o tamanho, imagine o Monte Everest caindo do céu em movimento, a 72 mil km por hora. O impacto foi instantâneo. A explosão liberou mais energia do que todas as bombas nucleares do planeta juntas, multiplicadas por 1 bilhão. Em minutos, a temperatura da superfície chegou a 300 graus. Tudo num raio de 1000 km virou vapor. Mas o pior veio depois. O impacto lançou toneladas de poeira e cinza na atmosfera. A nuvem se espalhou pelo planeta inteiro. Em poucas semanas, o Sol desapareceu. E sem Sol não existe fotossíntese. Sem fotossíntese não existe plantas. Sem plantas não há herbívoros. E sem herbívoros não há carnívoros. A cadeia alimentar inteira colapsou. Os grandes dinossauros morreram em meses. Simplesmente não havia comida suficiente para animais tão grandes. Mas havia algo que os grandes dinossauros não tinham. Haviam animais que conseguiam comer quase qualquer coisa. Sementes, insetos, raízes e até carcaças. Animais pequenos, que precisavam de pouquíssima energia para sobreviver e conseguiam se esconder debaixo da terra. Os mamíferos. No momento do impacto, os mamíferos já existiam há 100 milhões de anos, mas eram minúsculos, se escondiam, viviam na sombra dos dinossauros. O maior mamífero da época tinha o tamanho de um castor, e o mais comum era do tamanho de um rato. E foi exatamente esse tamanho que salvou tudo. Enquanto os dinossauros morriam de fome, os mamíferos resistiam. Mas sobreviver não era o suficiente. O que aconteceu depois foi ainda mais incrível. Com os dinossauros fora do caminho, o planeta inteiro estava vazio. Pensa nisso. Durante 165 milhões de anos, os dinossauros ocuparam todos os espaços. O céu, os oceanos, as florestas e as planícies. Do dia para a noite, tudo isso estava livre. E os mamíferos fizeram algo impressionante. Expandiram, rápido. Em termos evolutivos, o que aconteceu depois foi uma explosão. Em apenas 10 milhões de anos, os mamíferos ocuparam praticamente todos os espaços que os dinossauros tinham deixado vazios. Apareceram os primeiros ancestrais dos elefantes, das baleias e dos cavalos. Os ancestrais das baleias eram animais terrestres com 4 patas que entraram na água e nunca mais saíram. Outros subiram nas árvores e nas árvores aconteceu algo decisivo. Para pular de galho em galho, você precisa calcular distâncias com precisão. Isso exige olhos voltados para frente, visão em 3 dimensões e um cérebro capaz de processar tudo isso em milissegundos. Os primatas estavam desenvolvendo um cérebro maior, e quando o cérebro começa a crescer, é difícil de parar. 66 milhões de anos depois do asteroide, um dos descendentes daquele pequeno mamífero que sobreviveu num buraco está assistindo a este vídeo. Você é o resultado de 66 milhões de anos de adaptação, de sobrevivência, de evolução acelerada por uma rocha que nem era destinada à Terra. O asteroide não foi o fim. Foi o reinício. No próximo vídeo, a gente vai ver como o cérebro em crescimento nos tornou a espécie mais estranha que já existiu nesse planeta.